Olá, gente, tudo bem? Faz tempo que eu não gravo um vídeo, mas eu estava fazendo aqui uma análise do cabeamento aéreo da cidade de São Paulo para minha pesquisa. Achei interessante compartilhar isso com vocês por vários aspectos aqui. É uma boa oportunidade para começar a trabalhar com o Cloud Compare para entender um pouco a importância, aliás, bastante a importância de trabalhar com vários campos no arquivo LAS. Então vamos lá. A ideia aqui é a gente buscar. Muitos de vocês devem ter chego até aqui através desse repositório, né, que é a fiação de cabo aéreo, um repositório que está dentro da minha pesquisa, que interessa justamente porque o cabeamento aéreo ele disputa a paisagem, ele disputa o espaço com o pedestre e com o espaço livre disponível para o pedestre, né? Então, a partir dos dados LiDAR, que pode ser baixado aqui pelo GeoSampa, nesse vídeo aqui de abril de 2021 eu explico logo no comecinho como baixa esses dados, então eu não quero me alongar aqui. A gente abre o Cloud Compare, arrasta esse arquivo LAS lá para dentro e aqui a gente tem a nuvem de pontos 3D, que é onde a gente vai trabalhar para, a partir dos critérios estabelecidos aqui, a gente poder inferir aqueles locais onde existe o cabeamento aéreo e até saber, até quantificar se ele está alto, se ele está baixo, se é um conjunto de cabos muito grossos que a gente costuma ver na cidade ou eles são mais finos, enfim, a intensidade da quantidade desse cabeamento que está acontecendo ali em determinado local. Então vamos lá, vamos pegar aqui a nossa colinha. Que no repositório eu defino 4 critérios que foram critérios que eu testei. Um dos motivos de eu fazer esse vídeo é que vocês testem também e passem um feedback para mim, para saber se tem algum número melhor, pior, que a gente possa, enfim, validar isso de uma maneira interessante para todo mundo, de maneira colaborativa. Então vamos lá, o primeiro critério que a gente coloca aqui é o número de retorno, né? Então vamos lá, só para a gente lembrar o que é o levantamento LiDAR. Ele é um impulso de luz que ele é direcionado para um determinado local e aquele retorno ele é medido e quantificado. Então, às vezes, no caso da cidade de São Paulo, ele mede os 4 retornos seguintes. Então, a gente só quer o primeiro retorno. Como a gente vai ver aqui, o primeiro retorno ele é o mais frequente. Ele é aquele retorno que, enfim, em tese, ele sempre tem que acontecer. Então, vamos lá. A gente pode aqui ver que eu tenho a visualização do RGB ou o campo escalar. No caso aqui, eu tenho acesso a diversos campos, né? Um desses campos é justamente o Return Number. A gente vai ver alguns desses outros campos logo a seguir, tá? Então, o número de retorno, ele pode variar, como a gente vê aqui no histograma, de 1 a 4. Então, se eu movimento aqui o histograma, eu vejo que a grande maioria dos pontos ela responde ao primeiro retorno. Então vamos lá, vamos filtrar só esses pontos aqui. Eu venho aqui nesse íconezinho, Filter Points by Value, e eu quero só os primeiros pontos. Eu posso exportar ou eu posso separar esse conjunto de dados. No nosso caso aqui, a gente vai querer exportar o conjunto de dados. Vamos ver se ele exportou mesmo? Ele cria aqui como se fosse uma outra camadinha, que não é uma camada, que é o próprio conjunto de dados copiado, né? No primeiro conjunto aqui, a gente tinha 9.550.000 pontos. No segundo, eu já tenho 9.107. Então, ele já deu uma filtrada, mas ainda não é suficiente para o que a gente quer. E o que a gente quer, num segundo momento, é que é aquilo que é classificado só como Overhead Structure. Então, vamos lá entender o que é esse tal de classificação. Como eu falei para vocês, o dado ele pode ser classificado. E a gente tem aqui a associação, a Associação Americana de Fotogrametria e de Sensoriamento Remoto, ela estabelece aqui alguns critérios de classificação, alguns números para essa classificação. E esse valor, a gente tem, por exemplo, classificações de vegetação baixa, de vegetação média, a gente até tem a classificação de wire, né, do cabeamento, das estruturas também, né? Só que no caso, na cidade de São Paulo, se eu não estou enganado, com exceção dos linhões, também alguém aí podia responder nos comentários se os linhões estão classificados como 14, eu sinceramente não me recordo de ter trabalhado com esses valores, mas a gente tem muitos elementos classificados como 19, né?
que são estruturas acima da cabeça. E é isso que a gente vai querer procurar aqui como próximo passo. Então a gente vai pegar aquelas classificações, a gente vê até que muda aqui, né? E no próprio histograma, se a gente for ver aqui no número 14, né, que são estruturas que onde eles deveriam estar classificados, que a gente praticamente não tem essas estruturas aqui. No entanto, no 19, a gente começa a ver várias estruturas. Então vamos lá, vamos filtrar pelos 19. Opa, abri errado aqui. Vamos filtrar pela classificação que seja só 19. E vamos ver o que a gente tem aqui de elementos. Vou aumentar o contraste para vocês. Vocês veem que o Cloud Compare é muito simples de trabalhar. Ele é bastante intuitivo para quem trabalha com programas 3D. Vamos aumentar o contraste aqui. Então aqui a gente tem só aquelas estruturas que estão acima da nossa cabeça. Vamos ver qual o próximo critério aqui que a gente tem que estabelecer, que é a altura em relação ao solo, que ela seja maior do que 4. Existe um processamento que é muito comum, que ele é chamado de height above ground, altura em relação ao solo. No caso da cidade de São Paulo aqui, a equipe de GeoInfo, eu participava da equipe na época, disponibilizou esse dado através do user data. Foi feito esse processamento. Então o user data ele expressa a altura em relação ao solo, metro a metro. E é isso que a gente vai usar aqui para filtrar só aqueles pontos, só aqueles retornos que estão 4 metros acima do solo. Então vamos lá. User data, ele está aqui, vocês veem que ele até fica bonitinho aqui, né? Ele parece realmente o cabeamento aéreo aqui, que os verdinhos, né? Eles são aqueles elementos que começam lá no 4, né? Eles começam a ficar verdinhos aqui e eles são justamente um critério interessante para a gente classificar. Então vamos lá, colocar só aquilo que varia de 4, a gente pode até exagerar no número aqui para pegar todos aqueles elementos, mesmo os que estão muito acima, né? Então vamos ver, vamos aumentar o contraste de novo aqui, para a gente poder ver. Então a gente vê que não está legal ainda, né? Tem alguns elementos aqui que estão aparecendo, a gente pode até colocar o primeiro conjunto de dados aqui para a gente fazer uma comparação. Você vê que não está legal, ele pega algumas fachadas de edifício aqui. Então a gente tem que pegar mais algum critério para tentar filtrar e a partir daí chegar naquilo que a gente está pretendendo. E o que foi estabelecido aqui no repositório é que o valor da intensidade seja baixo, próximo a 1. Então vamos lá, voltando lá, eu achei muito legal criar esse vídeo porque ele tem alguns aspectos interessantes do levantamento laser, né? Intensidade é outro aspecto muito interessante. Esse retorno daquilo lá que eu havia falado para vocês, esse retorno ele volta a alguns escalares, e um desses escalares é justamente a intensidade. Então a intensidade de retorno ela é guardada no arquivo lá, ela é armazenada e disponibilizada por um campo, e esse campo ele é usado para muitas coisas, dentre as quais para classificar. Então essa intensidade ela varia muito, né, como a gente vai ver aqui no próprio conjunto de dados. Se eu mudo aqui para intensidade, vamos aumentar o contraste. High Contrast. E vamos... Ele está variando aqui de 1 a 4095. Vamos colocar ele até de 1 a 150. Então vocês veem que aonde ele tem as intensidades mais baixas, que são justamente... Imagina que um cabeamento aéreo, ele é fino, ele é opaco, então esse retorno ele deve ser pouco intenso. Imaginando que o feixe de laser ele não é uma coisa muito pontual. Ele tem até uns 30 centímetros assim, né? Então, aquele retorno ele varia também de acordo com o tamanho do objeto que está sendo retornado, né? Com a dimensão, com a proporção daquele objeto, vamos dizer assim, a grosso modo. Então, se eu conseguir filtrar aqueles elementos que têm pouca intensidade, a gente vai fazer uma filtragem aqui que vai chegar muito próxima daquilo que a gente quer. Vamos ver se é isso mesmo? Então, vamos filtrar aqueles
retornos que tem intensidade variando de 1 a 2 só. E tá lá. A gente tem aqui algo muito próximo, que no caso da minha pesquisa já é bem substantivo para a gente poder, por exemplo, agregar espacialmente onde tem a calçada, para eu poder classificar uma calçada que ela contém ou não contém o cabeamento aéreo, ou contém muito cabeamento aéreo, o cabeamento aéreo está muito baixo ou muito alto, e assim por diante. No caso da minha pesquisa, ele já é bastante substantivo aí para responder algumas questões. Mas um dos motivos também é para escutar o feedback de vocês, para saber se a gente não pode evoluir ainda mais com isso daqui para frente. Mas para isso não adianta a gente continuar trabalhando aqui no Cloud Compare, porque a intenção é comparar com outros polígonos, com outras agregações espaciais. Então, de alguma maneira, a gente tem que exportar isso. E para exportar isso, eu posso utilizar aqui uma técnica de rasterizar isso. Eu posso definir um grid de 1 metro, até maior, de 2 metros, no caso seria interessante aqui. Eu opto por user data, lembram que é aquela altura em relação ao solo, e mando atualizar esse grid. Então aqui a gente tem um grid de 1 metro por 1 metro e que eu posso exportar ele como raster. Eu posso exportar as alturas, eu poderia exportar o RGB, que não faz sentido aqui no caso. Eu poderia exportar todos os campos escalares, mas no caso aqui eu quero exportar só a layer ativa, que é esse Active Layer aqui do User Data, que é o HAG, o Height Above Ground, altura em relação ao solo. Vamos ver qual é o resultado disso? Então, para a gente ver, a gente salva esse arquivo aqui, abre lá o nosso QGIS. A partir do momento que a gente está com o QGIS aberto, a gente consegue trazer esse arquivo aqui para dentro e ele está lá. Ele não vem com o sistema de coordenadas adequado, mas como a gente está trabalhando com Sirgas 2000, a gente define ele aqui, ele posiciona no local certo. E aí a gente tem aqui os valores variando de 4, lembram que a gente fez o critério estabelecido, até 31 metros de altura. Então aqui a gente pode aplicar ainda um outro filtro, né, no QGIS, a gente pode fazer agregações espaciais, sumarização, enfim, uma série de coisas que aí já é assunto para um outro vídeo talvez, e também sugestões de vocês de como trabalhar com esse dado. Esse é um dos grandes motivadores aí, se quiser ajudar, colaborar com a pesquisa, o que me motiva muito é, primeiro, saber o feedback para trabalhar com esse conjunto de dados e receber sugestões de outras filtragens, outros métodos de classificação e, sobretudo, também de onde utilizar isso para a gente obter respostas sobre a paisagem, sobre soluções em relação à questão do cabeamento aéreo, tá bom? Então, quiser comentar aqui no YouTube é bom, melhor ainda seria lá no repositório do GitHub, fazendo contribuições, enfim, estou à disposição. Espero que eu tenha contribuído aí com a pesquisa individual de cada um, também, se possível, que vocês contribuam com os feedbacks, tá bom? Obrigado aí e até um próximo vídeo.